Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse super curso de Administração Financeira e Orçamentária e o assunto de hoje, o assunto desta magnífica aula será o seguinte: estágios da despesa orçamentária. Na aula anterior, vocês perceberam que nós estudamos o que? Estágios da receita. Então, se tem receita, tem despesa. Aqui, nós vamos estudar tudo sobre a despesa orçamentária. Professor, quando a gente fala despesa orçamentária, significa dizer que esta aula aqui, ela vai se aplicar apenas àquelas despesas que estão fixadas na onde? Na LOA, né? É claro que essas despesas aqui é mais de 98% aí das despesas constantes no valor total da LOA, né? Despesas orçamentárias. Então vem comigo. Nós temos três etapas bem distintas. Temos a primeira etapa que é do planejamento, a segunda etapa que é da execução, e nós temos a terceira etapa que é do controle e avaliação da despesa, que esse controle e avaliação da despesa, a gente já explicou basicamente isso lá na aula do ciclo orçamentário, tá? Então vem comigo, planejamento, né? Então a primeira fase do planejamento, qual que é? No planejamento, toda despesa, ela tem que ser o quê? Tem que ser fixada. E onde que ela é fixada? Então ela é fixada aonde? Na LOA. Quando ela é fixada na LOA, significa dizer o seguinte, que o poder legislativo está autorizando a realização da mesma. Você está autorizado. Então, toda a despesa orçamentária, tá? É claro, tem alguns casos excepcionais que são os créditos adicionais extraordinários, que serão adicionados futuramente, elas deverão constar na lei orçamentária anual. Depois que é fixado na lei orçamentária anual, né, nessa fixação aqui da LOA, estamos falando da LOA aqui, tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui é autorização para o ano, né? É o ano civil, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano. Vai ocorrer o quê? A descentralização dos créditos, né? Essa descentralização do crédito nada mais é do que a liberação, tá, para você iniciar o quê? O procedimento administrativo da despesa, que ocorre através das provisões e dos destaques, né? Então, nós temos aqui a descentralização dos créditos, dotação, provisões e destaque. Professor, o senhor já explicou esse cara? Já expliquei esse cara para vocês. Professor, aonde que está a aula de destaques, provisões, repasses, subrepasses, cotas, etc, etc? Esta aula, este assunto, nós explicamos aonde? Lá na aula do ciclo orçamentário, especificamente no segundo ciclo, que é o quê? Que é o terceiro ciclo, que é a execução do orçamento. Lá, naquela aula, nós falamos tudo sobre provisões e destaques. Então, está aqui para você. Ocorre o quê? A descentralização dos créditos. Então, ela está aqui unificado no orçamento, tá? Não pode ser executado ainda. Então, para ser executado esse orçamento, ocorre o quê? A descentralização do crédito, né? Ele vai definir as provisões e os destaques de acordo com a dotação do orçamento. Professor, depois da descentralização, ocorre o quê? A programação financeira, né? Então, ele vai passar para o órgão o quê? Uma programação financeira, que é o fluxo de pagamentos e dos recebimentos. Né, o fluxo de pagamento, que é o fluxo de caixa da administração pública. E, claro, o que vai andar concomitantemente em relação a isso é a licitação, é o procedimento administrativo, né? Isso aqui é um procedimento administrativo, administrativo. Claro, essa licitação aqui, de acordo com a Lei 8.666 de 93. Então, isso aqui é a etapa do planejamento. Bacana. E aí, professor? Está aqui para vocês, né? Então, isso aqui é uma história. A partir do momento que fez tudo isso aqui, já tem um licitante, tem tudo, tal, é claro, quando você faz a descentralização do crédito aqui, você já faz um pré-empenho, tá? Uma prévia do empenho, tal, então vai ocorrer o quê? A execução. E essa execução, nós temos aqui a fase do empenho, nós temos a fase da liquidação e nós temos a fase do pagamento, tá? Esta aula, o meu objetivo é ensinar tudo para vocês em relação à execução da despesa orçamentária, em especial o empenho, a liquidação e o pagamento. Lembre-se o seguinte, né? Ó,
Só o fato de você já ter isso aqui em mente, você já consegue acertar várias questões de concurso. Você já tem uma visão espacial do assunto. Então, inicia sempre quando? Pela fixação. A despesa, que é despesa, então a fixação na LOA, é autorizando, né? O legislativo autorizando o Estado, a administração pública, a executar essa despesa no exercício sempre no exercício financeiro em questão. Depois, professor, vai se encerrar onde? Através do pagamento, efetivamente lá, pagamento, a ordem de transferência aí, a ordem bancária. Bacana. E agora, professor? Agora vamos continuar nossa aula, vamos fazer um exercício agora e vamos partir por empenho, né? Desta aula aqui, um dos assuntos mais importantes é o empenho. O empenho tem muitos detalhes aqui e prestem muita atenção porque eu tenho certeza que muitos de vocês serão operadores desse sistema. Vem comigo, exercício. TCE, Paraíba, CESP 2018, cargo de auditor. Para realizar uma despesa pública, aqui ele falou despesa pública, né, não falou despesa orçamentária, a autoridade competente deve proceder sucessivamente às etapas de. Tá? Então, mas ele colocou despesa pública para confundir. As etapas sucessivamente. Então, fixação, programação, tal. E aí, professor? E aí você tem que lembrar o seguinte, cara. Tá? Qual que é o último estágio da execução da despesa? É o quê? É o pagamento. Né? Então, aqui, ó, pagamento. Opa, então aonde tem pagamento, está correto, olha aí, né? Ou seja, liquidação está errado. Professor, qual que é o primeiro, professor? O primeiro é fixação. Olha aí, você já eliminou duas aqui, mais uma. Puxa vida, professor, então nós temos o quê? Nós temos duas alternativas aqui, a letra C e a letra E. Você viu como é que fica fácil? Ó? Nós temos aqui ó, fixação ó, e fixação. Vamos lá, vamos para o... Fixação e empenho? Não, está errado. Então, primeiro o quê? Está errado isso aqui. Então, fixação, tudo bem. Programação financeira, pode ser. Antes da programação tem o quê? A descentralização dos créditos. Mas bacana. Ó, depois, o que é importante? O empenho, liquidação e o devido pagamento. Logo, gabarito correto é a letra E. Aluno aqui da LAC Concursos tem condições de acertar uma questão como essa aqui. Só o fato de você ter uma visão espacial da execução da despesa, desde lá da sua fixação, descentralização, programação, licitação, que é o processo administrativo, procedimento administrativo, aí temos o empenho, a liquidação e o pagamento, você acerta várias questões de concurso. Então, logo, essa questão aqui é a letra E. E agora, professor? Agora nós vamos trabalhar tudo sobre a questão do empenho, né? Tudo a questão do empenho. Então, primeira coisa, né? Empenho está devidamente previsto no artigo 58, né? Professor, empenho, né? Qual que é o conceito de empenho? Vem comigo, agora você vai entender esse cara. Ato emanado da autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, nós estamos falando o quê? Despesa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LAC Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LAC Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LAC Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Pública, execução da despesa. Ato emanado de autoridade competente. Quando a legislação fala autoridade competente, está dizendo o seguinte, está delimitando quais são as pessoas autorizadas a emitir o empenho. Professor, quais são as autoridades? É o cara que é chamado de
coordenador de despesas. Aí. Então, este cara é a autoridade competente. Ele é o responsável, tá certo, pela execução do orçamento. Infelizmente, é uma função árdua. Eu sei porque já fui, ó, na pele ordenador de despesa para nunca mais ser. É só problema esse cara aí. Principalmente para os órgãos de controle. Autoridade, é ato emanado da autoridade competente que cria obrigação. Ok. Vamos voltar um pouquinho, está lá no orçamento a previsão da aquisição de 10 computadores. Ok. Houve a descentralização dos créditos, ok. A programação financeira, de acordo com a programação financeira, você faz a licitação, você fez a licitação, eles andam junto ali, desde a hora que ocorre a descentralização, você já faz a licitação. Quando você faz a licitação, o que acontece, né? Quando você faz a licitação, chega lá, você encontrou um cara que ganhou a licitação. Pronto, o cara ganhou a licitação. E aí é o seguinte, esse cara tem que entregar, não tem? Sim. Então, a empresa A ganhou a licitação para fornecer 10 computadores. Normal, de boa, tá? Sem chucho, sem nada, certinho. Este cara, a empresa, ele vai ter que fazer o seguinte, ó. Ele vai ter que fazer o seguinte, ó. Esse ato emanado aqui é o empenho, tá? Ele vai ter que ir lá no ordenador de despesas, né? E vai fazer o seguinte, ele vai solicitar para ele um documento chamado nota de empenho. Com base neste documento, nota de empenho, entra a segunda parte. Ele, com essa nota de empenho que o ordenador emitiu para esse fornecedor, o que aconteceu? Criou para o Estado, para a administração pública, obrigação de pagamento, din-din, pendente, tira esse ou não aqui, ó, pendente de implemento de condição. Professor, qual que é esse pendente de implemento de condição? Significa dizer o seguinte, se o cara, com posse nessa nota de empenho, entregar os 10 computadores, ele estará cumprindo a condição de implemento, pendente de implemento de condição. A partir do momento que ele conseguiu superar essa fase de implemento de condição, que vai acontecer na segunda fase, que é a liquidação, tá? Ele vai receber o pagamento. Então, isso que é o empenho. Tá? A administração pública não dá cheque, não tem essa de cheque, não, pré-datado e tal, é a nota de empenho. Bacana? Então, esse é o empenho. Tá? Muito importante isso, né? Aí eu falo para vocês uma dica, você que é fornecedor do Estado, cara, você só deve fornecer para o Estado se você tiver com a nota de empenho na sua mão, cara. Muitas coisas podem acontecer, pode ter certeza disso, cara. Então, você tem que ter a nota de empenho na sua mão. Professor, e esse ou não é outra hipótese do empenho. Tá? Ou não, ou seja, algumas hipóteses de que o Estado tem obrigação que não precisa de implemento de condição. Qual que é o exemplo aqui que eu dou para você? O maior de todos, folha de pagamento. Olha aí. O cara é servidor público, tá? Aí a gestão de pessoas vai lá e empenha a folha de pagamento. Quando empenha a folha de pagamento, tem condição de implemento? Não, porque lá já está os dias trabalhados do sujeito, tudo certinho. Tá certo? Então aí é uma das hipóteses desse ou não, duas hipóteses. Sobre dependente de implemento de condição, já falei, entrega do notebook lá, do computador que comprou, você arrematou. Bacana, muito importante, você tem que entender o conceito desse cara, o juízo de valor, senão você não vai entender essa matéria. De novo, o que é empenho? Ato emanado da autoridade competente, que cria, palavra fundamental isso aqui, ó, cria, né? Olha aí, cria, então é um documento válido isso para o Estado, obrigação de pagamento pendente, a entrega futura, por exemplo, ou não, folha de pagamento, de implemento de condição. Então está aí para vocês aí o conceito oficial de empenho, consagrado no artigo 58, né? Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, né? Olha que coisa interessante, né? O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, né? Como assim créditos concedidos? Vamos lá
Aula do ciclo orçamentário aparecendo agora para nós aqui. Então nós temos aqui a LOA, não é isso? A LOA, que é a fixação. Depois da LOA vai ter o quê? A descentralização. Descentralização da dotação, provento, né, destaques, né, e provisões, não é isso? Ó, então ele vai passar um valor, tá? Esse valor aqui, ó, vamos supor, tá 1.000. Então a nota de empenho tem que ser neste valor concedido e não pode ultrapassar a descentralização dos créditos concedidos. Tá aí para a galera, né? Tá aí, não pode ultrapassar os créditos concedidos, né? Por quê? Porque o Poder Legislativo, através da LOA, autorizou aquele limite de crédito, né? E, finalmente, é vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Olha que coisa interessante. É vedado, é proibido. Então, toda e qualquer despesa, tá? Toda e qualquer despesa, aqui nós estamos falando aqui essencialmente, tá, das despesas orçamentárias, aquelas previstas no orçamento, é vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Então, todas essas despesas, pagamento de pessoal tem empenho, já acabei de falar para você, toda e qualquer despesa, inclusive o seguinte, se realizar um empenho, né, uma despesa, um pagamento de uma despesa sem prévio empenho, você está cometendo crimes. Você está cometendo aí desrespeitos às normas do seu estatuto e com certeza, você pode ter certeza que os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, do município, Controladoria Geral, vão pegar você, cara, pode ter certeza. Então é vedada a realização de despesas sem prévio empenho, tá? Professor, aconteceu algo que não está previsto. Aí você tem reserva de contingência, que você pode usar, ou os créditos extraordinários, né? Que a partir do momento que o Poder Executivo constitui os créditos extraordinários, ele já faz a abertura dele. Está lá, bingo. Bacana, professor. Entendi. Então, ó, artigo 58, artigo 59 e artigo 60, tudo muito importante. Tem mais? Tem. Esse ato emanado é o quê? É o empenho. Tá? Então, ele vai colocar... O que ele vai emitir? Ele vai emitir o artigo 61, que é a nota de empenho. Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho. Então, cada fornecedor é apenas uma nota de empenho. Que indicará o nome do credor, aí o nome do credor, tá? O seu nome lá, o nome do fornecedor, a representação, tá? A representação. O que é essa representação? Lembra que eu falei dos 10 notebooks, 10 computadores? É aqui o que representou esse empenho. A importância da despesa, o valor, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Então, é um controle da dotação própria que está lá no orçamento. Então, essa é a nota de empenho, é o ato emanado da autoridade competente, ele vai assinar, ele vai entregar esse documento aqui para você, e a partir desse momento você tem uma garantia, você tem uma certeza. Se você cumpriu as condições de implementação, criou-se uma obrigação para o Estado. Isso aqui é para preservar, isso aqui é para proteger os fornecedores. Então, a nota de empenho. Então, entregou tudo e qualquer coisa, tá? Tudo e qualquer coisa você tem que estar lá com essa sua nota de empenho, que é a sua garantia, cara. É a sua garantia, a lei está do seu lado. Eu digo isso porque eu tenho vários colegas aí que fornecem para o Estado, coitado, olha, é brincadeira, né? Eu mesmo, como eu estive no Estado, né, na administração pública, eu digo, eu não faço negócio com a administração pública, eu não faço. Tá, isso aí é uma concepção minha aí, eu não faço, eu corro longe. Bacana, isso aqui é o empenho. Vem comigo. Professor, quantos tipos de empenho nós temos? 3 tipos de empenho, e isso também pode cair na sua prova. Nós temos o empenho ordinário, nós temos o empenho por estimativa e nós temos o empenho global, né? Professor, o empenho ordinário. Empenho ordinário é o que ocorre aí, 80% aí das situações. Lembra do caso do computador? O cara vai receber o quê? O empenho ordinário.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Ordinário porque você já sabe a quantia certa a ser paga. Tá lá. O cara ganhou a licitação, ele falou que ia entregar as máquinas naquele valor. Então ele vai ter o quê? O empenho ordinário. Professor, o empenho estimativo, o nome já diz, você vai estimar quando você não sabe exatamente qual vai ser o valor a ser pago. Então você faz um empenho estimativa. Exemplo de empenho estimativo, tarifas públicas, energia, conta telefone, água e assim por diante. Professor, e o último é o global. Vamos lá. Ordinário, destinado a atender a despesa cujo valor é previamente conhecido. Cujo valor é previamente conhecido. Marquem, isso aí é a característica do ordinário. E o pagamento será efetuado em uma única parcela. Tá? Então você sabe o valor e vai ser uma única parcela. Ponto, né? Segundo tipo é o estimativa, né? Muito utilizado para as tarifas públicas, né? Destinado para atender despesas cujo montante não pode ser determinado antecipadamente com precisão. Já é uma característica do anterior. Do anterior você sabe exatamente, está lá na nota de empenho, né? Podendo o pagamento ser realizado de uma ou mais parcelas, né? Então esse aqui é o estimativa. E agora, finalmente, é o último, que é o global, né? E aí, professor, você lembra que a despesa tem que se alinhar ao fluxo de caixa do governo? Então, tudo bem, você vai lá e você está precisando aí de um imóvel por 3 meses, né? 3 meses. Então você faz o quê? 3 parcelas mensais. Para quê? Para se ajustar ao fluxo de caixa. Ou você compra alguma coisa, alguma compra em 2, 3 parcelas aí, pode acontecer, claro que pode acontecer, para se ajustar ao fluxo financeiro, não basta ter só orçamento. São duas coisas, né? Então esse é o global, destinado a atender a despesa decorrente de contrato, cujo montante é conhecido. Ok. E o pagamento será feito de forma parcelada. Pronto, né? Então tá aí para vocês aí os 3 tipos de empenho. Professor, eu não entendi ainda a importância do empenho. Gente, empenho é muito importante, né? Você não faz nada na administração pública sem o empenho. Então eu quero falar das finalidades. Qual que são as finalidades do empenho? Vem comigo aqui. Primeiro, firma um compromisso de pagamento. Tá aí. Então essa aqui é a primeira finalidade. Firma um compromisso de pagamento, ou seja, cria uma obrigação para o Estado. Essa aqui é uma prerrogativa que o legislador fez para proteger os fornecedores. Está aí. Infelizmente, nós conhecemos como é que é o Brasil, né? Nós conhecemos a nossa fama, né? Então tem que ter essa garantia. Segunda finalidade do empenho: garantir que a despesa seja adequada ao crédito orçamentário autorizado, com relação à classificação e o valor fixados, implicando abater na dotação do valor da despesa. Ou seja, é um grande controle da execução orçamentária. Então ele vai o quê? Garantir lá o crédito orçamentário autorizado. Tá? Terceira, assegurar os recursos previstos em contratos, convênios e outros ajustes. Então ele vai assegurar os recursos, está lá. É o empenho. Rapaz, empenhou, trava tudo. Aquele recurso estava no orçamento, está travado, está reservado, está destinado para aquele fornecedor que consta na onde? Na nota de empenho, né? O que mais, professor? Olha aí, subsidiar o controle da despesa. O que é isso, cara? Cara, papo reto. Toda vez que o governo quer economizar, toda vez que o governo vai contingenciar o orçamento, o que ele faz? Ele vai controlar lá o pagamento? Não, ele faz um controle
Ele vai controlar, ele vai restringir a emissão de empenho. Pronto, ele segura o empenho, acabou, não gasta mais nada. Tá? Porque não há despesa sem prévio empenho, já expliquei isso para vocês, inclusive o cara que descumprir isso, ele vai ser punido com isso, com certeza. Existe até alguns crimes contra as finanças públicas que têm essa previsibilidade. Então está aqui, subsidiar o controle da despesa. Né? Então a administração pública quer controlar, quer reduzir despesa, ele vai lá e vai contingenciar, vai proibir a emissão de novos empenhos, novas notas de empenho. Né? Ok? E última finalidade do empenho, que eu vou falar para vocês, é o seguinte: substituir contratos nos casos de despesas com montante seja no limite, na modalidade convite. Né? Então está aqui para vocês, ele vai simplificar a gestão. Então, modalidade licitação, nós temos modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, temos o convite também. De convite são aquelas despesas de pequeno vulto, né? Pequeno vulto. Então, em vez de você fazer um contrato, todo um contrato, a nota de empenho vem substituir esse contrato, porque, é claro, são coisas mais simples aqui para desburocratizar a administração pública. Então, aqui são as finalidades. Professor, o empenho é importante? Sim. Né? Ah, professor, aí é o seguinte, tá? Aí é o seguinte, um prefeito mala, né? Prefeito mala, ele vai lá e compra 1000 computadores aí para todas as escolas do município dele, para todos os alunos, está lá. Ele é mala, está lá. Forneceu a nota de empenho, ordenou, assinou. Aí ele foi lá e cancelou, anulou esse empenho. Visando esse tipo de postura, a legislação foi bastante clara e foi bastante rigorosa nesse assunto. Trouxe, tá, apenas alguns casos na qual aquele empenho pode ser anulado. Tá? Então, o primeiro caso que ele pode ser anulado vai ser aquele anulação parcial. Como assim parcial? O valor do empenho for maior do que a despesa realizada. Né? Então, está lá, o cara empenhou lá, por exemplo, 1000. Né? Só que o cara entregou só 900. Sobrou 100. Está aí. Então, esse 100 aqui, claro que está autorizado o quê? A anulação dele parcial. Bacana, tranquilo, né? Segundo caso, tá? O fornecedor descumpriu as cláusulas contratuais. Aí, justo, né? O cara ganhou a licitação, recebeu a nota de empenho, só que ele não cumpriu as cláusulas contratuais. Aí sim, a administração pública não vai poder liquidar uma despesa dessa, porque vai estar incorrendo até crime contra a administração pública, vai estar incorrendo em improbidade administrativa, né? Então está aí para vocês, descumprimento de cláusulas contratuais. É a outra hipótese de quê? De anulação de empenho, né? E aí, professor? E aí, nós temos aí, tá, um outro caso que é o válvula de escape, né? Situação ou condição superveniente devidamente justificada. Né? O que é superveniente? Futura. Né? Situação ou condição superveniente devidamente justificada. Né? E essa justificada tem que estar bem substanciado no ato de de anulação do empenho. Né? Vamos supor que o cara foi lá, fez uma licitação hoje, né? Fez uma licitação hoje para o fornecedor entregar daqui 60 dias. Tá lá. Só que uma semana depois, a receita que estava prevista do mês não se realizou em quase nada. Crise, folha atrasada, não sei o quê. Então é o seguinte, tá? Dada aí então, a legislação deu essa possibilidade para o ordenador de despesa, caso tenha algum motivo realmente que justifique, ele pode o quê? Cancelar. E aqui que corre o perigo, principalmente no que? Principalmente aí, principalmente lá nos municípios, né? Os municípios que o controle é um pouco menor. Então ele pode estar cancelando isso aí. Bacana? Então essas aqui são as demais. Via de regra, cara, o Poder Judiciário aí tem sido bastante rigoroso nesse sentido aqui. Vamos lá. Consequências da anulação. Tá? Essas duas consequências aqui caem muito em prova. Primeira consequência da anulação é o seguinte, né? Então você tem aqui, tá?
Primeiro, anulou. Vem comigo. No exercício financeiro, no exercício em que foi realizado o empenho, o valor anulado será revertido à dotação orçamentária. Então, o que acontece? Estamos em 2020, você empenhou milão. Tá? O que acontece? O fornecedor não entregou. Você vai o quê? Anular esse empenho. A partir do momento que você anula esse empenho, esse valor ele vai retornar à dotação inicial lá constante na LOA. Então tá aí para vocês, né? Então essa aqui é a primeira consequência, né? Segunda consequência. Essa segunda consequência nós iremos conversar bastante, explicar mais sobre ela na próxima aula, né? O que está falando aqui? No exercício subsequente. Opa! Mas o empenho é no exercício, sim. Mas você pode, né? Uma despesa, ela pode percorrer não somente aquele exercício, mas outros exercícios aí, é o tal de restos a pagar. Olha aí. Restos a pagar. Tá? Então vamos lá, só para você entender. Em 2020, você fez o empenho de 1.000. Não conseguiu executar a despesa, né? Ela foi inscrita em restos a pagar em 2021. Em 2021, o fornecedor desistiu, por exemplo. E aí, esse recurso vem para cá, né? Esse recurso vindo para 2021, tá? Esse recurso vindo aqui para 2021, o que acontece em 2021, tá? Esse recurso aqui em 2021. Esse recurso foi para 2021, ele foi cancelado, ele vai ser o quê? Receita escritural para o próximo exercício de 2021, que poderá ser utilizado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Inclusive como fonte, tá? Fonte de créditos adicionais. Está aí. No exercício subsequente, o valor anulado será considerado receita escritural no ano que se efetivar. Então, vai ser mais uma das fontes do crédito adicional. Bacana. Então, o 2, a gente vai falar mais sobre o 2 na próxima aula, que é o quê? É receita, restos a pagar. Bacana? Fechado? Vamos lá. Artigo 38, ele vai subsidiar a primeira opção. Reverte a dotação à importância de despesa anulada no exercício. Então, volta à anulação no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, no próximo ano, ele foi inscrito em restos a pagar, considerar-se-á receita no ano que efetivar. Qual que é o tipo de receita? Vai ser uma receita escritural, claro que ela vai poder ser utilizada aí na constituição dos créditos adicionais, né? Então, o artigo 38, cara, é um artigo que mais é cobrado em prova. É muito cobrado o artigo 38, bacana? Pronto, né? Com isso, eu digo para vocês que nós vimos aí tudo que é importante sobre empenho. Então, empenho, esse é o primeiro. Então, vai ser nota de empenho. Agora é a liquidação. O que acontece? A liquidação tem aquela frase do sobre condição de implemento tá ali. Então agora que é a condição de implemento, que é o quê? Que é a liquidação. Agora o fornecedor ele vai cumprir com a sua obrigação. Quando ele cumpre com a sua obrigação, ela é liquidada. Pronto, né? Ela é liquidada. Liquidação, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor. O cara fez a licitação de 10 computadores, ele recebeu a nota de empenho, ele entregou 100% de acordo com o contrato, né? E agora, a administração pública atestou, e que esse ato de atestar é o ato da liquidação,
A partir daquele momento que houve o atesto daquela despesa, o fornecedor tem um direito adquirido, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, nota fiscal e assim por diante. Então, isso que é a liquidação, né? Vem comigo. Artigo 63, parágrafo 1º. O que ele traz aqui? A legislação traz aqui, essa verificação tem por fim apurar. O que ele tem por fim? Apurar se realmente houve o cumprimento das condições na qual foi emitido empenho, né? A origem e o objeto, o que se deve pagar. Objeto, máquina, né? Origem, a entrega, né? A importância exata a pagar, porque aqui ele vai conferir realmente o que ele tinha para entregar, o que foi entregue. E finalmente nós temos aqui, ó, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Professor, quais são os efeitos, né? A liquidação da despesa por fornecimento feitos ou serviços prestados terá por base, ou seja, quais são os documentos que podem comprovar a efetiva? Primeiro, o atesto, né? É o atesto, né? Atesto do contrato foi cumprido, o ajuste, o acordo respectivo, nota de empenho, né? Os comprovantes de entrega, nota fiscal, né? Do material da prestação do efetivo exercício, né? Então, essas aí são o quê? São aí as documentações necessárias. Então, isso aqui é a fase da liquidação, tá? É o atesto. Como é que funciona isso? O cara desce computadores, o cara vai lá, com as 10 máquinas, está o cara da TI vai pegar a nota fiscal e ele vai conferir exatamente, tá, o que está na nota fiscal, se realmente foi o que foi entregue. Aí o cara vai lá, o cara do almoxarifado e o cara da TI, no verso, tem um carimbo, que carimba a nota, atestamos, é o atesto, tá? É a liquidação. Aí eu digo outra coisa para vocês, aí é conselho de amigo, não de professor, tá? Na administração pública, principalmente em municípios, né, eu já vi muitas pessoas perderem emprego por causa disso, e claro que eles fizeram certo. O que acontece? Chega lá, uma nota fiscal para ele, atesta essa nota aí. Né? Atesta, ou seja, tem um carimbo de atesto. Esse atesto significa que houve a correta entrega daqueles produtos que estão na nota fiscal. Ora, se você não recebeu, por que você vai atestar? Então, está errado. Só atesta quem recebe, né? E eles fazem muito isso para um cargo comissionado. O cara é cargo comissionado, não tem um vínculo estável com a administração pública, eles tentam empurrar esse atesto aí, é a liquidação da despesa. Então, você somente deve atestar as despesas se você recebeu, se você viu o produto, senão você não atesta, que isso dá muito problema, né? Bacana? Então, passamos aqui o estágio da liquidação. Agora é o que? O pagamento. Que é o que? A ordem bancária, vai entrar o crédito. Claro que o pagamento aqui, ele tem que estar conforme, ajustado no fluxo de caixa, né? Previamente já previsto, né? Previamente ajustado, não previsto, né? A ordem, olha, artigo 64, a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente. Qual que é o autoridade competente? O ordenador de despesa, determinando que a despesa seja paga, tá? 100% feita de maneira eletrônica hoje pelos sistemas administrativos, né? A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Então, só pode fazer isso aqui se tiver a regular liquidação da despesa, né? Vem no pagamento ainda. O pagamento da despesa será efetuado em tesouraria ou pagado. O que é tesouraria? Dentro da tesouraria lá, hoje não tem mais isso, né? Mas como a lei é antiga, né? Tesouraria era o local lá onde se arrecadava, pagava em dinheiro, né? Ou pagadoria regularmente instituídas por estabelecimentos bancários credenciados em casos excepcionais por meio de adiantamentos, né? Professor, o que é adiantamento? O nome diz, você está o quê? Está saindo um recurso antes da realização da despesa. Esse cara aqui chama-se regime, ó, regime de adiantamentos ou suprimento de fundos. Esse cara aqui nós iremos estudar, tá no roteiro, tá? Tem uma aula, inclusive nós temos algumas alterações importantíssimas em regime de adiantamento. Então é o seguinte, o regime de adiantamento é a única exceção que nós temos, né? Que vai sair o recurso da administração pública antes
da liquidação. Professor, como é que ocorre esse regime de adiantamento? Por exemplo, é um recurso pequeno, né, considerado pequeno, que é confiado a algum servidor, ele fica com esse recurso. Hoje tem um cartão corporativo aí por parte do governo federal, onde ocorre alguma, por exemplo, queimou uma lâmpada, tá? Não tem no almoxarifado, não tem no estoque, não tem nada. O que ele pode fazer? Ele, como tem um suprimento de fundos, ele pode ir lá comprar essa lâmpada, R$30, por exemplo, né? R$30 ele compra uma lâmpada de LED grande, do padrão lá da administração pública, compra essa lâmpada, R$30, aí depois ele presta a conta, mas já saiu, então é uma exceção ao regime de pagamento. A gente vai estudar esse cara aqui, muito importante, cara, isso aqui você tem, ó, em casos excepcionais, por meio de adiantamento, que é o suprimento de fundo, aqui era para estar em vermelhinho, amarelinho, tá? Então marca esse cara aí. A gente vai aprofundar esse sujeito, esse cara aqui, numa aula específica, né? Vem comigo. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado após a regular liquidação. Pronto. E agora, professor? Treino, exercícios, né? Câmara FGV 2018, cargo de analista. Ao final de um dado mês, um fornecedor de serviços entregou em uma Câmara Municipal uma nota fiscal de prestação de serviços de manutenção e o fiscal do contrato atestou. Opa, então ele entregou, ó, né, uma nota fiscal, né, e houve o atesto. Quando ocorre o atesto, nós estamos no segundo estágio do quê? Da execução da despesa, que é a liquidação. Olha aí. Tá? Carimba a nota no verso, assina, okay? Que o serviço fora devidamente prestado. Olha aí a materialização da liquidação, conforme previsto no edital de licitação e no contrato. A nota fiscal foi anexada ao processo de execução da despesa, correto, né? O documento comprovando que foi feito. O estágio da despesa a ser cumprido a partir da situação, pô, ficou fácil, né? É a letra B, que é a da liquidação. É a letra B, que é a da liquidação. Puxa, professor, entendi com profundidade este assunto. É isso que é importante, você entender o assunto, né? Gabarito, letra D de dado. Pronto, encerramos mais uma aula aí magnífica para a galera, né? Execução da despesa orçamentária. Gente, é só você seguir aula a aula com bastante tranquilidade que você vai chegar lá. Vem comigo, Paulo Coelho, né? O primeiro livro do Paulo Coelho ali foi Brida, né? Brida, isso mesmo, né? Magnífico livro. Esse aqui é um tipo de livro, cara, eu vou bater uma real para você. Você começa ali, você não quer parar. Eu lembro que eu estava no primeiro ano de Biologia, 1990, na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Esse livro era tão concorrido na época que ele era escondido, cara. Então o pessoal pegava o livro e escondia esse livro, cara, né? Rapaz, então eu peguei esse livro, cara, e na biblioteca, né? E eu fui lá, eu li esse livro, não consegui terminar no dia, escondi o livro, né? E aí, outro dia fui lá e terminei o livro. Magnífico, né? Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. É isso mesmo, é o Brida, né? Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Eu vejo que as pessoas, cara, elas carecem muito de autoconfiança, cara. Então, eles têm que exercer autoconfiança, tá? E acreditar naquilo que você pode, você consegue. Tá certo? Meus amigos, um forte... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá